noite. Boa noite. Após novo rolezinho em shopping, governo paulista diz que vai apurar denúncias contra PMs que teriam agredido jovens. Violência em Campinas. Depois do assassinato de 12 pessoas na periferia da cidade, ônibus são incendiados. E na capital, 5 ônibus foram destruídos desde sábado. Com a ajuda de moradores de rua, a Prefeitura de São Paulo começa a desmontar favelinha na região da Cracolândia. Um alerta: falta de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado pode trazer riscos à saúde. Cristiano Ronaldo é eleito pela segunda vez o melhor jogador do mundo. O Jornal da Gazeta já está no ar. O governo de São Paulo irá apurar denúncias contra policiais militares que teriam agredido jovens durante um rolezinho no shopping metrô Itaquera neste fim de semana. Desde dezembro do ano passado, a cidade registrou 6 ações como esta em shoppings da capital. Dentro do shopping metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo, correria. Com medo, os comerciantes fecharam as lojas. Na saída, na estação de metrô, mais tumulto. A polícia usou bombas de efeito moral para dispersar a multidão. 3 manifestantes foram levados para a delegacia e depois liberados. São cenas de mais um rolezinho no shopping, evento criado no Facebook que leva milhares de jovens para os shopping centers de São Paulo. Para tentar evitar a manifestação, os shoppings foram à justiça e conseguiram liminares que proíbem os rolezinhos sob pena de multa de R$10 mil. No sábado, o shopping JK Iguatemi exibia logo na entrada um aviso sobre a decisão judicial. Em seu despacho, o juiz argumenta que a liminar não pretende impedir o direito à manifestação, que é constitucional, mas que os shoppings não são ambientes adequados para esse tipo de mobilização, que há o risco de depredações, subtrações, prejudicando a segurança de clientes e comerciantes. A liminar perde o valor após o evento, mas quem desobedeceu a ordem e foi identificado pode sofrer sanções. Esses jovens, eles devem ser identificados, devem ser citados pelo juiz, ou seja, para responder a essa ação e, evidentemente, se houve essa desobediência, devem pagar aquela multa firmada pelo juiz. O juiz também determinou que as autoridades policiais deveriam atuar para impedir a concretização do movimento nos shoppings. Para este advogado criminalista, a decisão da justiça foi correta. Ele explica que os shoppings, apesar de privados, são abertos ao público e não podem impedir a entrada de pessoas por discriminação. Mas nos casos de decisão judicial, é a PM quem deve atuar, assim como já acontece nos estádios de futebol. Todo local público é necessário a presença da polícia. Num shopping center, por uma questão de estudos, uma questão de análise, de avaliação, se verifica que tem menos ocorrências de violência contra a pessoa do que num estádio de futebol. Então, talvez por isso seja mais aceito que a pessoa vá ao estádio e reconheça o policiamento do que a pessoa vá ao shopping e se sinta incomodada com a presença da polícia. Agora, se eles estão preparados para esse tipo de público, esse tipo de situação, aí é uma outra conversa. Hoje, o governador Geraldo Alckmin disse que o governo está apurando as denúncias de envolvimento de policiais em agressões a jovens durante o rolezinho e que a polícia só estava no shopping por decisão judicial. O prefeito Fernando Haddad disse que é preciso abrir espaços públicos para que as pessoas possam usufruir a cidade e que a prefeitura já estuda locais para a realização de possíveis encontros. O presidente da Associação Brasileira de Shopping Center, a Abrace, afirmou que o setor recorreu à justiça para ter respaldo para impedir os rolezinhos e que a estratégia será a mesma daqui para frente. Já que você tem um grupo de 1.000, 2.000 pessoas e você não sabe quem é o causador, você tem aqui uma autorização da justiça que, se você identificar alguém fazendo alguma coisa, você pode notificá-lo na hora. É uma segurança apenas, você entendeu? Nós não queremos perder a imagem que nós temos de um lugar seguro e tranquilo para as pessoas frequentarem.
E em Guarulhos, na Grande São Paulo, também foi realizado um rolezinho. Só que o local escolhido pelos jovens foi o Bosque Maia, considerado o maior parque urbano do município. Um guarda municipal foi agredido. As imagens postadas na internet mostram uma grande quantidade de jovens correndo na mesma direção. De repente, eles se juntam e começam a agredir um guarda municipal. O guarda consegue levantar, ajudado por uma mulher, mas os jovens voltam a agredi-lo. De acordo com a Prefeitura de Guarulhos, a agressão começou quando o guarda foi abordar quem consumia bebida alcoólica no parque. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 3.000 pessoas participaram do rolezinho. 4 foram detidos e levados para a delegacia, entre eles 3 adolescentes. O guarda sofreu ferimentos leves. 15 criminosos invadiram um prédio comercial na zona sul de São Paulo na madrugada de ontem. Eles arrombaram os cofres de 2 empresas e um caixa eletrônico que ficavam no centro administrativo do Banco HSBC. A ação levou quase 4 horas. De acordo com a polícia, os assaltantes chegaram a este prédio na Avenida Chucre Zaidan, na Zona Sul, por volta de 1h50 da madrugada do domingo. 15 criminosos em 2 veículos renderam o porteiro e subiram ao primeiro andar do prédio, onde fica o centro administrativo do Banco HSBC. Um cofre e um caixa eletrônico do banco foram arrombados. Em seguida, os bandidos invadiram uma outra empresa no 11º andar do prédio, onde um segundo cofre foi arrombado. Os criminosos permaneceram no edifício por quase 4 horas. Ao todo, 5 pessoas foram rendidas. De acordo com as vítimas, os assaltantes portavam uma metralhadora e diversas pistolas. Eles usaram maçaricos para arrombar os cofres e o caixa eletrônico que ficam no interior do prédio. Por volta das 5h30 da manhã, um alarme foi acionado. Um vigilante veio até o local para ver o que estava acontecendo e também foi rendido. Em nota, o HSBC confirmou o assalto e disse que está colaborando com as investigações. A polícia deve analisar agora as imagens do circuito interno de câmeras e ouvir os funcionários que estavam no local no momento do roubo. O caso é semelhante ao roubo à agência da Avenida Paulista do Banco Itaú, registrado em agosto de 2011. Na ocasião, 12 assaltantes se passaram por funcionários da manutenção, renderam vigilantes e tiveram acesso a 400 cofres particulares que ficavam no subsolo da agência. A ação levou 10 horas e é o maior roubo a banco já registrado no país, com prejuízo de mais de 250 milhões de reais. Os valores roubados neste fim de semana ainda não foram contabilizados pelas empresas. A Justiça de Ribeirão Preto aceitou denúncia do Ministério Público contra Natália Ponte e Guilherme Longo, mãe e padrasto do menino Joaquim Ponte Marques. Os 2 responderão por homicídio triplamente qualificado. O promotor Marcos Túlio Nicolino confirmou a condição de réus do casal no caso Joaquim. A mãe também será indiciada por omissão e Longo por ocultação de cadáver. O menino foi encontrado morto no dia 10 de novembro de 2013 no Rio Pardo, em Barretos. A suspeita é que o padrasto tenha administrado uma alta dose de insulina, o que teria ocasionado a morte da criança. A mãe foi indiciada por omissão, pois estava ciente do comportamento violento do parceiro. Madrugada mais violenta dos últimos anos em Campinas, interior de São Paulo. 12 pessoas foram assassinadas entre a noite de domingo e as primeiras horas desta segunda-feira, na região do bairro Ouro Verde, zona leste da cidade. As mortes aconteceram horas depois que um policial militar em folga foi morto com um tiro na cabeça numa tentativa de assalto próximo ao local dos crimes. Segundo testemunhas, os assassinos estavam em 2 carros, um de cor prata e o outro preto. Os veículos foram vistos também em locais de pelo menos 2 outros crimes. Os criminosos usavam capuz, sobretudo escuro e coturnos. Há suspeitas de participação de policiais militares nos crimes. Foram encontradas cápsulas de pistola 9mm e de revólver calibre 38 nos locais. As vítimas tinham tiros na cabeça e no tórax. Alguns tinham mais de 5 perfurações no corpo. Metade das vítimas tinha passagem pela polícia.
Entre elas, um adolescente de 17 anos e uma outra pessoa que não teve o nome revelado. Os demais têm entre 20 e 30 anos de idade. Alguns respondiam por crimes como homicídio, roubo, tráfico de drogas e receptação. A Polícia Civil investiga o caso e não afasta a hipótese de execução, vingança nem conflito entre criminosos. É muito prematuro qualquer julgamento meu, do delegado seccional ou da própria imprensa. É um desequilíbrio que houve, que não é saiu da norma, do espectro normal de ocorrências do município de Campinas. Realmente é muito preocupante. Agora, a Polícia Civil está trabalhando desde o primeiro momento que vieram os fatos ao nosso conhecimento através do plantão policial. Nós não podemos dizer que vai ser fácil, mas também nós vamos lutar e apresentar para que seja esclarecido. Na manhã de hoje, 3 ônibus de transporte coletivo e um veículo de passeio foram incendiados no terminal do bairro Vila Nova, um dos locais dos assassinatos. Outros 7 foram depredados. Cerca de 40 pessoas armadas com paus e pedras provocaram tumulto no local. 2 pessoas foram presas. Os comerciantes fecharam as lojas com medo de invasões. E a repórter Sabrina Pires está em Campinas, no terminal de ônibus da cidade, que está fechado desde os ataques que mataram 12 pessoas. A polícia não descarta a vingança após o assassinato de um policial militar. E ela tem mais informações sobre a situação em Campinas. Estela, aqui em Campinas o clima é tenso. Os moradores estão apreensivos depois da chacina de ontem. O terminal Vida Nova, onde nós estamos e onde aconteceu o tumulto nesta manhã, permanece fechado. Os ônibus aqui não chegam. Esse, por exemplo, que está passando é o primeiro que a gente vê e ele não traz nenhum passageiro. As pessoas estão fazendo o trajeto a pé, pelo menos 5 quilômetros de percurso, já que os ônibus não chegam até o terminal Vida Nova. Lá ao fundo, a gente percebe que um dos ônibus que foram incendiados na manhã desta segunda-feira continua no local. As chamas consumiram não apenas 3 ônibus e um veículo, mas também os fios da rede elétrica e as pessoas estão sem energia por aqui. Bem, as pessoas também estão apreensivas, o comércio não funcionou durante todo o dia, portas fechadas, as pessoas dentro de casa e dizem que depois de escurecer ninguém mais fica na rua. São pelo menos 80 viaturas da Força Tática, 80 policiais militares, muitos de moto, várias abordagens, a Guarda Municipal acompanhada de alguns cachorros, enfim, o policiamento é reforçado e, segundo eles, vão continuar aqui durante toda a madrugada. A Prefeitura de Campinas divulgou uma nota exigindo providências urgentes da Secretaria de Segurança Pública. O governador Geraldo Alckmin disse que está empenhado em solucionar o caso, inclusive o próprio secretário de Segurança, Fernando Grella Vieira, estaria pessoalmente empenhado em achar os assassinos desses 12 homens. As vítimas, algumas delas, foram enterradas na tarde de hoje no cemitério dos Amarais, aqui próximo. O policial militar que foi morto na tarde de ontem, Luiz dos Santos, de 44 anos, foi velado e enterrado no domingo. Os 2 casos, tanto a chacina quanto a morte do policial, podem ter relação e a polícia não descarta o envolvimento de policiais na morte desses 12 homens, que eles todos com idades entre 17 e 30 anos. Estela. Muito obrigada, Sabrina, pelas suas informações e daqui a pouco no Jornal da Gazeta você vai ter mais informações sobre a violência em Campinas. E 5 ônibus foram queimados em diferentes pontos da capital paulista entre o fim de semana e esta madrugada. Na Zona Leste, 2 coletivos foram incendiados no Itaim Paulista na noite de ontem, em um protesto pelo desaparecimento de uma adolescente de 13 anos. E ainda no domingo, mas na Zona Sul, no Capão Redondo, vândalos atearam fogo em outros 2 veículos após uma manifestação contra a morte de 2 traficantes da região. No mesmo bairro, mas nesta madrugada, mais um ônibus foi alvo de criminosos que queriam desviar a atenção da polícia, depois de uma tentativa de roubo a um caixa eletrônico na estrada do Mboi Mirim.
A capital paulista ficou em estado de atenção por conta da forte chuva que atingiu a cidade na tarde de hoje. Vários pontos ficaram alagados e a circulação de trens chegou a ser interrompida na linha 7 Rubi da CPTM. Um vendaval com ventos de até 50 km por hora atingiu a Zona Norte. Pousos foram transferidos dos aeroportos de Congonhas e Cumbica devido ao mau tempo. E amanhã o alerta para temporais, continua. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Um sistema de baixa pressão espalha nuvens carregadas pelo sul do Brasil nesta terça-feira. Essas nuvens provocam pancadas de chuva que podem ser fortes ao longo do dia em toda a região. Chove também a qualquer hora no Mato Grosso do Sul e também no sul do Mato Grosso. Nas demais áreas do centro-oeste e do norte do país, sol forte, tempo abafado e com chuva, principalmente à tarde. O dia também será típico de verão na maior parte do sudeste. Só não chove no Vale do Jequitinhonha, sul do Espírito Santo e norte do Rio. E no Nordeste, predomínio de calor e tempo seco, mas com pancadas de chuva que vão do Maranhão até o litoral de Sergipe e também no sul da Bahia. Máximas amanhã de 30 graus em Aracaju e de 37 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o sol brilha forte e faz calor, mas no sul e oeste paulista as instabilidades provocam chuva a qualquer hora do dia. Máxima amanhã de 31 graus em Marília. Nas demais áreas paulistas, pancadas de chuva a partir da tarde, com risco de temporais. Máxima de 34 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, máxima de 32 graus em Campinas e também em Sorocaba. Aqui na capital, tanto amanhã quanto na quarta-feira, sol, calor com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máximas de 32 e 33 graus. E na quinta-feira, período de céu nublado com chuva a qualquer hora e máxima de 28 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Funcionários da Controlar, empresa que realiza o serviço de inspeção veicular em São Paulo, realizam protesto contra demissões e o fim das atividades da empresa. Hoje pela manhã, cerca de 150 funcionários da Controlar ocuparam uma faixa no sentido bairro da Avenida 4º Centenário, na região do Ibirapuera. A manifestação é contra o fim das atividades da empresa e a consequente demissão dos funcionários. A companhia informou que seus 800 funcionários entraram em aviso prévio no último dia 9. Em outubro do ano passado, o prefeito Fernando Haddad anunciou que o contrato com a empresa já havia terminado e não seria renovado. A Controlar conseguiu na justiça uma liminar para manter os postos de inspeção em funcionamento, pelo menos até o dia 31 de janeiro deste ano. E com o calor dos últimos dias, muitas pessoas recorrem ao ar-condicionado, seja no trabalho ou no carro. Mas a falta de manutenção nos aparelhos pode trazer riscos à saúde. Quando o sistema de escovação entra, a poeira levanta. As imagens mostram limpezas feitas em dutos de ar-condicionado de empresas. É possível ver até um rato morto. A cada limpeza de um duto de ar-condicionado, cerca de 5 quilos de poeira são retirados. Todo o processo é filmado por meio deste robô. Em algumas imagens dá para ver tamanha camada de poeira que as rodas do robô ficam marcadas no duto. Toda essa sujeira, inalada por quem fica em contato com o ar-condicionado, é sugada por coletores como este. E depois vem o processo de escovação, né? A gente usa as escovas de vários tamanhos também, que é para fazer a limpeza. E temos a máquina que é o exaustor, que fica no final do duto puxando toda essa poeira. Ele é dotado com filtros, então não sai nada para o ambiente. Há 2 anos, a empresa que presta este serviço na Zona Leste registrou aumento médio de 20% na procura. Segundo a Sociedade Paulista de Pneumologia, o ar-condicionado sujo pode causar problemas de saúde, como doenças respiratórias. É o caso de Vitor, que desenvolveu rinite nos últimos 4 anos por usar o ar-condicionado do carro. É só ligar o ar-condicionado que já começa a irritar já bastante o nariz. Já. O filtro de ar do carro do Vitor foi trocado e olha só a sujeira. Na comparação com o filtro novo, dá para ver a diferença. Realmente é feio o negócio. Mais feio ainda é você imaginar o que vai parar no nariz. Essa sujeira que se acumula aqui no filtro, como você está vendo, além de prejudicar a sua saúde, também danifica teu equipamento de ar-condicionado, porque ele restringe a passagem do ar, fazendo com que o consumo do seu veículo aumente e que exatamente, e que o compressor dure muito menos. Além de trocar o filtro, é possível fazer outro tipo de limpeza. Você já pensou em fazer a manutenção do sistema de ventilação do seu carro?
Se a resposta foi não, você pode estar respirando muito ar sujo, não é isso, Reginaldo? Isso é verdade. O sistema de ventilação do veículo, devido às suas características, posicionamento onde é instalada a caixa de ventilação, é um lugar muito escuro, úmido e empoeirado. E lá acaba aparecendo mofos, bactérias e ácaros. E isso faz muito mal à saúde. Tanto que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomenda que esse serviço seja executado no máximo a cada 6 meses, ou seja, no mínimo 2 vezes por ano. As saídas de ar do carro são isoladas com um filtro para que a sujeira que está sendo limpa não volte para o interior do carro. O processo de higienização leva em média meia hora e custa cerca de R$100. Agora que eu fiquei sabendo, super importante, até para minha própria saúde, é totalmente benéfico para mim. Começaram hoje os trabalhos de remoção da chamada favelinha na região da Cracolândia. Segundo a prefeitura, os barracos devem ser completamente removidos até sexta-feira pelos próprios moradores. A retirada dos barracos é uma das condições estabelecidas no acordo firmado na semana passada entre a prefeitura e a liderança dos moradores. O projeto prevê 400 vagas de trabalho de zeladoria e varreção de ruas para os usuários de crack da região. Em troca, a prefeitura vai oferecer R$15 por dia aos usuários, 3 refeições diárias e hospedagem em hotéis da região. Os que tiverem recaídas e comprovarem que procuraram ajuda dos assistentes sociais receberão o pagamento pelo dia trabalhado normalmente. O prefeito Fernando Haddad reconheceu que a ideia será aprimorada à medida em que eventuais problemas forem sendo detectados. E o prefeito Fernando Haddad anunciou a antecipação de R$220 milhões do Fundo de Saneamento do município previsto para 2016 e 2017. O dinheiro será usado para cumprir a meta de construção de 55 mil moradias populares, que teriam ficado comprometidas depois da revogação do aumento do IPTU e da falta de reajuste das tarifas de ônibus. Os recursos vão permitir desapropriar e entregar terrenos para a construção de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Na semana passada, a Haddad havia adiantado que os futuros cortes no orçamento do município devem atingir principalmente as secretarias de Educação, Saúde, Habitação e Transportes. E muitos casarões antigos da cidade de São Paulo são imóveis tombados. No centro da cidade, há vários exemplos. E o que pouca gente sabe é que também nas periferias da cidade existem muitos imóveis que fazem parte da história da capital e que, por não serem tombados, correm o risco de desaparecer. Escondidos ao lado de prédios modernos. Assim estão muitos casarões do começo do século XX, como este no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Um dos poucos que está bem conservado, de acordo com o jornalista e pesquisador Douglas Nascimento, criador do site São Paulo Antiga. Douglas se dedica a pesquisar e registrar a história de imóveis antigos da periferia de São Paulo, como uma forma de incentivar o tombamento do patrimônio arquitetônico dessas regiões. Então, às vezes a gente pensa, esse imóvel, qual é a importância dele para o Brasil inteiro? No Brasil talvez seja muita pretensão, mas para aquele bairro a história é importantíssima e não pode ser esquecida. Eles conhecendo a história de onde eles vivem, eles podem reivindicar melhorias para o bairro dele. 9 de cada 10 imóveis tombados da capital paulista são particulares. A maioria está na região central, por onde os processos de tombamento começaram em 1985. Já nas regiões periféricas da cidade, muitas construções particulares ou foram demolidas ao longo dos anos ou estão em péssimo estado de conservação. Caso de um dos últimos casarões de famílias portuguesas, italianas e espanholas no Belenzinho, na Zona Leste. Há 70, 80 anos atrás, a Avenida Celso Garcia, salva as suas proporções, era uma espécie de Avenida Paulista, com muitos casarões, vários palacetes. Qualquer cidadão pode solicitar o tombamento de um imóvel junto a um dos 3 órgãos responsáveis pelo processo: o Conselho Municipal de Preservação, o CONPRESP, o CONDEFAT do Governo Estadual e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Com o objetivo de agilizar o processo de tombamento e preservação de alguns imóveis da cidade de São Paulo, nesta sexta-feira, representantes do CONPRESP, do CONDEFAT e do IFAM fizeram uma reunião. O objetivo é formar uma aliança para agilizar o procedimento de tomada de decisão sobre o patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Até porque muitos casarões já estão à venda e podem ser demolidos pelos novos proprietários. É necessário
articular essas esferas de governo para facilitar a vida do munícipe, que é proprietário de um bem tombado e que precisa de agilidade nas respostas de transformação do seu bem. A gente tem condição de agilizar tanto aquilo que é interesse público, e por ser interesse público, pressupõe-se que a gente deva priorizar no atendimento, como nas ações dos interessados das iniciativas privadas, para que a gente não tenha discordância, o interessado não tenha uma análise de um conselho municipal diferente do estadual ou mesmo do IPHAN. Os 3 órgãos discutem ainda a criação de incentivos para a restauração e conservação destes locais. É possível, sim, você ter uma política desenvolvimentista e preservar a memória. E uma sociedade saudável, uma sociedade também que tem incorporado dentro do seu universo atual, contemporâneo, elementos da sua memória. A história não conhecida, eu costumo dizer que é a história esquecida, porque ela desaparece. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Pelé recebe prêmio especial da FIFA em noite em que Cristiano Ronaldo é eleito o melhor do mundo. Celso Cardoso. Estela, Pelé recebeu como prêmio de honra a Bola de Ouro, porque a premiação de melhor do mundo não existia quando ele jogava. A Bola de Ouro existia, mas era um prêmio da revista France Football destinado ao melhor jogador que atuava na Europa. Já o prêmio de melhor do mundo na temporada ficou com o português Cristiano Ronaldo, que quebrou a hegemonia do argentino Lionel Messi, vencedor nas últimas 4 temporadas. É a segunda vez que Ronaldo conquista a Bola de Ouro. A primeira foi em 2009, quando jogava no Manchester United. Desde então, só brilhou a estrela do craque argentino. Ao receber o prêmio, o jogador português se emocionou e disse que quem o conhece sabe o sacrifício que foi terminar a temporada como o melhor. Cristiano Ronaldo brilhou especialmente na repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo, quando marcou 3 gols em duelo decisivo contra a Suécia. Ronaldo não foi campeão na temporada, mas terminou como artilheiro da Liga dos Campeões 2012-2013 com 12 gols marcados e o segundo goleador do Campeonato Espanhol em 2013 com 69 gols em 59 partidas. Celso, o Cristiano Ronaldo realmente mereceu esse prêmio, né? Mereceu sim. Claro que se você me perguntar quem é melhor do mundo, eu vou continuar com o argentino Lionel Messi. Mas a temporada não foi boa para o Messi. Ele se machucou, se ausentou e o Cristiano Ronaldo fez por merecer. Ele que bateu na trave tantas vezes. Quantas vezes não vimos o Cristiano Ronaldo observando a premiação e vendo o Messi ganhar? Na cabeça dele devia ter nascido numa outra época, numa outra geração. E ele deu essa sorte nesse ano, né? Ele foi competente. Ele foi competente, mas do Messi não tem ido tão bem. Do Messi não tem ido tão bem. E houve a polêmica também com o Blatter, presidente da FIFA, que disse que ele se preocupava demais em olhar para o telão, em cuidar do visual, do que jogar futebol. Essa foi a melhor resposta, ganhando o prêmio de melhor do mundo. Agora, Celso, já o prêmio Puskás, destinado ao gol mais bonito, ficou com o sueco Ibrahimovic, né? Neymar, que já ganhou este prêmio, novamente concorria com o gol marcado pela seleção brasileira em partida contra o Japão, na estreia do Brasil na Copa das Confederações. Mas dessa vez não deu. Ibra levou a melhor e com méritos. O gol realmente foi lindo. Foi num confronto com a Inglaterra, em novembro de 2012, quando o sueco acertou uma belíssima bicicleta de fora da área por cobertura. Esse gol recebeu 48,7% dos votos dos internautas que acessaram o site da FIFA. Vale lembrar que Ibrahimovic marcou o gol poucos dias depois do anúncio dos concorrentes ao prêmio da temporada 2012, por isso não concorreu naquele ano. Mas o presidente da FIFA, Josef Blatter, o colocou como um dos candidatos ao prêmio Puskás de 2013, agora sim um golaço marcado pelo sueco Ibrahimovic, o mais bonito da temporada. Muito bonito mesmo. E aqui no Brasil, fim de semana de jogos importantes pelos campeonatos nacionais na Europa. Desculpa, corrigindo. O técnico do Milan perdeu o emprego após mais uma derrota, Estela. Na Espanha, Atlético de Madrid e Barcelona, os melhores do torneio, ficaram no empate. E na Inglaterra, o Manchester City assumiu provisoriamente a ponta da tabela. Pelo campeonato inglês, o Tottenham venceu o lanterna Crystal Palace por 2-0. Mas a história do jogo poderia ser diferente se Jason Puncheon fosse mais competente na cobrança de pênalti. Uma cena para ser apagada da memória do jogador. Pelo lado dos Spurs, Eriksen
e Defoe marcaram os gols da vitória e deixaram a equipe de Paulinho e companhia na 6ª colocação com 40 pontos. O Palace permanece em último com 17. Pelo mesmo placar, o Manchester United derrotou o Swansea. Valência e o Welbeck fizeram os gols da partida, mas os Diabos Vermelhos continuam no bloco intermediário da tabela de classificação, ocupando apenas a 7ª posição. O Swansea é 13º. O Liverpool, que até outro dia era líder do campeonato, voltou a convencer com a vitória de 5-3 sobre Stoke City. Só para variar, o uruguaio Luis Soares foi o destaque do jogo com 2 gols. Os Reds ocupam a 4ª posição com 42 pontos ganhos. Já o Stoke é o 12º. Fora de casa, o Chelsea bateu o Hull City por 2-0, graças aos gols de Hazard e Fernando Torres. Com a vitória, os Blues chegaram aos 46 pontos, um pontinho a menos que o Manchester City. E falando nos Citizens, eles também venceram na rodada. Diante do Newcastle, a eficiente dupla de atacantes deu conta do recado mais uma vez. Um gol para Dzeko e outro para Negredo. 2-0 City e 47 pontos para o time de Manuel Pellegrini. Na Itália, o Milan conseguiu a façanha de perder para o modesto Sassuolo. A equipe rossoneira abriu 2-0, com gols de Robinho e Balotelli. Mas, aos 15 minutos do primeiro tempo, entrou em ação o jovem Berardi, de apenas 19 anos. Ele descontou o placar, empatou a partida e virou o jogo. 3 gols e tudo isso antes do intervalo. E se você acha que ele parou por aí, não. Logo no início do segundo tempo, ele marcou o 4º. Atuação incrível do garoto. Antes do apito final, Montolivo fez mais um para o Milan. 4-3 Sassuolo. A derrota foi o fim da linha para o técnico Massimiliano Allegri, à frente da equipe de Milão. E na Espanha, o jogo dos líderes Atlético de Madrid e Barcelona terminou sem gols. A igualdade da partida reflete também na tabela de classificação. 50 pontos para cada equipe, 3 a mais que o Real Madrid, terceiro colocado. Mas o Barça ainda é o líder pelo saldo de gols superior ao do Atlético. Neste momento, pelo Campeonato Inglês, o Arsenal está vencendo o Aston Villa por 2-0 fora de casa e recuperando a primeira colocação. Agora sim, aqui no Brasil, Copa São Paulo de Futebol Júnior, definidos os confrontos da próxima fase. No mata-mata, 32 equipes buscam um lugar nas oitavas de final. Confira. Amanhã, às 4 da tarde, o Atlético Mineiro enfrenta o Aquidauanense. No mesmo horário, jogam Botafogo do Rio e Brasília. O Cruzeiro encara o Audax de São Paulo. O Taboão da Serra joga contra o São Bernardo e a Portuguesa pega o Grêmio Osasco. Às 7 da noite, o Palmeiras tem pela frente o Flamengo de Guarulhos. Às 9, o Santos mede forças com os japoneses do Kashiwa Reysol. Fechando a terça-feira, tem São Paulo e Nacional. Na quarta, às 4 horas da tarde, a Ferroviária enfrenta o Sport Recife. Mesmo horário da partida entre Fluminense e Ceará. O Coritiba tem pela frente a equipe do São Carlos. Já o Paraná Clube encara os meninos do CRB de Alagoas. Enquanto que o Goiânia joga contra o América Mineiro. Às 7 da noite tem Flamengo e Mirassol. Às 9, o Internacional pega o Linense. E fechando a segunda fase da Copinha, o Corinthians enfrenta o Juventude. E por hoje é só, Estela. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. E é com você, Gabriel. Globo de Ouro 2014, a edição de número 71 da premiação aconteceu ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia, que foi apresentada pelas comediantes Tina Fey e Amy Poehler, premiou os melhores filmes e séries do ano de 2013 em 25 categorias. Dentre os filmes, Trapaça, com 3 prêmios, foi o principal vencedor. A comédia conta a história de um grupo de trapaceiros dos anos 70 que se vê obrigado a cooperar com o FBI. Também recebeu destaque o drama 12 anos de escravidão,
que venceu como melhor filme de drama. O longa narra a vida de um negro livre que é sequestrado e vendido como escravo para uma fazenda do sul dos Estados Unidos. Jennifer Lawrence, premiada no ano passado com o Oscar de melhor atriz, levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Trapaça. Amy Adams ganhou como melhor atriz em comédia, também por Trapaça. Cate Blanchett ganhou o prêmio de melhor atriz em filme de drama por Blue Jasmine, de Woody Allen, e confirmou seu favoritismo ao Oscar. O Globo de Ouro de melhor ator de drama ficou com Matthew McConaughey pelo filme Clube de Compras Dallas, no qual interpreta um portador do vírus HIV. Leonardo DiCaprio levou de melhor ator em comédia por O Lobo de Wall Street. O Globo de Ouro é considerado uma espécie de termômetro para o Oscar. As indicações para o prêmio da Academia serão divulgadas na quinta-feira. E foram abertas hoje as inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2014 do ProUni. O programa oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior do Brasil. Para participar, é necessário ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio 2013 e atingido pelo menos 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Também é preciso ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituição privada na condição de bolsista. O prazo para a inscrição acaba na próxima sexta-feira. Os candidatos devem se inscrever pelo site prouni.mec.gov.br. A primeira chamada dos pré-selecionados sai no dia 20 de janeiro. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal chegou hoje ao Maranhão para checar a situação carcerária do estado. Eles fizeram uma vistoria no complexo penitenciário de Pedrinhas no início da tarde e seguiram para uma reunião com a governadora Rosiana Sarney. Em reunião com a CDH, a OAB do Maranhão levantou denúncias de ameaças e agressões contra os presos e defende a retirada da Polícia Militar que ocupa o presídio de Pedrinhas desde o dia 27 de dezembro. Aumentou a violência entre as facções que ocupam o complexo. Só no ano passado foram 60 mortos. O medo não fica restrito ao perímetro da prisão, já que membros das facções rivais, Primeiro Comando do Maranhão, PCM, e o Bonde dos 40 também comandam crimes fora de Pedrinhas por meio de celulares. E voltamos a falar sobre a violência em Campinas. Uma série de ataques matou 12 pessoas. A repórter Sabrina Pires continua na cidade e tem mais informações. Sabrina, você me escuta? Gabriel, a chacina aqui em Campinas é alvo de investigação do 1º Distrito Policial do município e também do DHPP na capital paulista. A Polícia Civil, ela não descarta nenhuma linha de investigação no caso, mas aposta principalmente em duas. Uma possível briga de rivais por ponto de tráfico de drogas e a outra linha por vingança. Um policial militar morreu na tarde de ontem e a polícia não descarta uma relação dessa morte desse policial com a chacina dos 12 homens aqui na região de Campinas, no bairro de Ouro Verde, principalmente onde nós estamos, e onde aconteceu hoje cedo um grande tumulto. A população revoltada acabou incendiando 3 ônibus, um deles está aqui, o outro também não foi retirado aqui do local. A polícia ainda faz a investigação, mas a gente percebe que a situação na região continua ainda tensa. Por causa desse tumulto hoje cedo, os fios da rede elétrica foram consumidos pelas chamas e muitas casas estão sem energia. E a preocupação é justamente essa. Está escurecendo e as pessoas vão ficar sem luz logo mais à noite. E a apreensão durante todo o dia foi, apesar de um dia calmo, é que a noite seja tensa. Estela. Obrigada, Sabrina, pelas suas informações. O Ministério da Educação divulga o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Os aprovados deverão fazer a matrícula nos dias 17, 20 e 21 de janeiro. Quase 2,5 milhões de candidatos disputam 171 mil vagas em instituições públicas de educação superior. A segunda chamada será divulgada no dia 27. Os candidatos que não forem convocados nas duas chamadas terão período entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro para manifestar interesse em participar da lista de espera. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
Esquentou o debate na aliança PSB-Rede Sustentabilidade sobre a necessidade de anunciar já e formalmente a candidatura de Eduardo Campos para presidente da República e de Marina Silva para vice-presidente. O Jornal da Gazeta recebe hoje o vereador do PSB, licenciado Eliseu Gabriel, que é presidente municipal do Partido Socialista Brasileiro, PSB, na cidade de São Paulo e secretário do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo da administração Fernando Haddad. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Bom, secretário, como eu disse, o senhor é um vereador licenciado. O senhor foi o primeiro convidado de Fernando Haddad para ser secretário do município de São Paulo. Eu me lembro muito bem que havia aquela expectativa. O seu nome foi o primeiro que apareceu. E porque o seu partido, desde o início, deu apoio à candidatura Fernando Haddad. Entretanto, o tempo passa e vocês estão agora numa situação diferente. O PSB, do qual o senhor é presidente do Diretório Municipal, tem candidato próprio à presidência da República e a candidata do PT é Dilma Rousseff à reeleição, o partido do prefeito. O senhor vai devolver a secretaria para ele? Não, acho que não se trata disso. Inclusive, o prefeito em nenhum momento condicionou uma coisa a outra, né? Então, se eu eventualmente sair, existem outras razões por eventualmente eu sair, como, por exemplo, as eleições do ano que vem, que se eu quiser ser candidato, por exemplo... Do que vem ou desse de 2014? Desse ano, 2014, já estamos nele. Isso, 2014. Então, se eu tiver que, eventualmente, o partido achar que eu devo ser candidato a deputado, por exemplo, eu tenho que sair. Quer dizer, seria por isso e não por estarem em campos contrários, aí na disputa pela presidência da República. O prefeito me falou que esse não seria uma razão. Certo. A aliança PSB-Rede Sustentabilidade, quando foi anunciada, foi o maior impacto. Ninguém esperava por aquilo. Parecia um golpe de mestre, assim, uma outra oportunidade para o eleitor refletir. Entretanto, o tempo foi passando e a candidatura Eduardo Campos não deslanchou. As pesquisas estão mostrando isso. O que é que explica? Não, acho que ela tende a deslanchar muito, porque tem um fato que é importante nós entendermos, que muito pouco... O Eduardo Campos é conhecido por um número pequeno de pessoas no Brasil. Ele não é um candidato conhecido como é conhecida a Marina, como é conhecida a Dilma, por exemplo. Então, isso pode se explicar. Quer dizer, no momento, existiu aquele impacto muito grande no meio político, né? Quer dizer, as pessoas que mais leem jornais, que se envolvem com esse assunto. Mas no povão mesmo, a notícia ainda não deu tempo de chegar. Mas com os índices que o Eduardo Campos tem, quando ele for mais conhecido, a tendência é crescer muito. E essa é a razão pela qual querem formalizar, né, esse anúncio da candidatura. Mas está havendo uma resistência do lado do aliado, né, da Rede Sustentabilidade, que entende que não há razão para anunciar já, quer primeiro acertar as alianças, os apoios, né, às candidaturas nos estados, se apoiam quem, se lança o candidato próprio, essa coisa toda. No seu entender, é isso mesmo que está segurando a rede? Eu acho que sim, acho que a rede tem uma série de ligações nos estados com militantes, com diversas posições e a rede está se arrumando, a minha impressão, eu não sou da rede, eu sou do PSB, ela não pode simplesmente aceitar rapidamente uma decisão sem antes resolver vários problemas que eles colocam nos vários estados. Mas isso não é contraproducente para a aliança PSB-Rede? Porque há sempre muita especulação, que vocês não se entendem, que o perfil de Marina Silva não é exatamente um perfil político como o de Eduardo Campos. Está tendo, os adversários aí estão aproveitando a indefinição para, inclusive... especular se, na verdade, candidata à presidência seria Marina Silva na última hora e não Eduardo Campos, porque ela sim, nas preferências de votos, tem mais indicação do que Eduardo Campos hoje. Hoje, mas tem uma coisa que é interessante, quando a gente se alia com uma pessoa igual a nós, por exemplo, o que se acrescenta é muito pouco. No caso, a aliança de Eduardo Campos com Marina, eles acrescentam as qualidades de um e de outro. Eles têm o mesmo objetivo. Então, isso traz vamos dizer assim, uma construção, né,
uma coisa maior. É melhor do que você olhar uma pessoa igual a você. Certo. Então, esse, no meu Quer dizer, a diversidade, você está dizendo uma coisa mais ou menos assim. É positivo esse aspecto, né? Por outro lado, é importante que essa aliança seja uma aliança feita com muito cuidado para que ela se mantenha até o final do ano e no futuro governo, né? Porque se a gente for assodado nesse momento, se a gente for correr para fazer, porque tem que ser, porque é melhor, porque vai dar mais voto, etc., a gente vai deixar uma série de rebarbas. E na política, a gente conhece, né? Você também, Maria Lida, que tem uma experiência enorme de vida, se você não amarrar direitinho as coisas, se as coisas não estiverem muito bem acertadas, ela acaba estourando lá na frente. Agora, aí vamos trazer aqui para São Paulo. O PSB quer apoiar a candidatura à reeleição de Geraldo Alckmin. Já do lado da Rede Sustentabilidade, entendem que é importante que vocês lancem candidato próprio e tem quadros para isso. Então, entra aí também nessa divergência. Está difícil de resolver ou essa aí é mais fácil? Não é fácil. É difícil. É difícil resolver, é difícil, mas eu acho... No seu entender, tenderá a quê? Olha, é difícil saber, Maria Lida, porque eu acho que, na linha do que eu falei agora há pouco, é muito importante que haja uma conversa até o limite. Se tomar uma decisão não é com o Geraldo ou não é com o Geraldo, quer dizer, a gente tem que caminhar para o debate. Eu acho que essa é a beleza da democracia. É isso que eu sinto no PSB e sinto na União com a Rede, essa disposição de conversar. E política é, acima de tudo, a conversa. Quer dizer, a política existe justamente pela conversa. Mas tem que ter agilidade nessa conversa. Tem que ter agilidade. Se ficar conversando demais, está dando campo, né, para o adversário. Hein? Eu acho que, se for possível, eu acho que mais o final desse mês, início do mês que vem, eu acho que as coisas se resolvem. Então o senhor está otimista. Estou otimista. Está otimista, está otimista. Se resolvem, como eu te disse... conversando, trocando ideia e aparando as arestas, não criando nenhum problema que não tem jeito. Se a pessoa vai para uma campanha ou vai para uma ação política sem a concordância de todas, sem estar satisfeito com aquilo, no meio do caminho as coisas podem dar errado. Bom, aquele texto publicado no site oficial do PT, com duras críticas a Eduardo Campos, inclusive num nível baixo, né? Usando adjetivação, chamando de tolo. E o incrível é que aquilo foi subscrito pelo vice-presidente do partido. Isso chamou atenção. Inicialmente, eu confesso que eu achei até que era apócrifo, mas depois não, foi subscrito. Quer dizer, era uma coisa com aquela intenção mesmo e foi justificado. No seu entender, isso está sinalizando o nível de campanha que nós vamos ter esse ano? A gente tem que estar preparado para uma campanha de um nível mais aguerrido e mais baixo mesmo? Olha, eu acho que isso é um sinal muito ruim. É um sinal muito ruim. Eu não acredito que isso seja uma decisão partidária, não acredito que seja o PT que tenha feito isso. Mas é profundamente equivocado, não é? E se for partir para esse nível, eu acho que nós teremos uma eleição horrorosa. Mas eu espero que isso seja um episódio isolado, que isso seja alguma coisa que escapou. Que a moda não pegue, né? Que a moda não Vamos pegue, dizer que a moda não pegue. Mas, por outro lado, revela um certo choque, né? Pela presença forte do Eduardo Campos, principalmente agora com a Marina. Não, e também por vocês terem sido aliados, né, durante tanto tempo. E aqui em São Paulo também, sim, né? Sim. O senhor ocupa uma secretaria na administração petista. Mas Aécio Neves, Eduardo Campos, a própria Marina Silva já expressaram de alguma forma que tem um objetivo de encerrar o ciclo petista no poder. É esse o compromisso do PSD, PSB de Eduardo Campos e Marina Silva, de junto de Aécio, fazer uma campanha anti-PT? Não, eu não acho que seja. Eu acho que o Brasil passa por teve o primeiro, vamos dizer assim, depois da ditadura, são 3 tempos, vamos dizer. O primeiro tempo foi a estabilização, o segundo da moeda e fim da economia, que estava em pandemônio. O segundo tempo foi a inclusão social, foi a melhor distribuição de renda. E agora tem um terceiro tempo, que é essa a proposta do Eduardo Campos e do PSB. É um terceiro momento. Nós não vamos fazer campanha
contra a Dilma ou contra o passado anterior do candidato Fernando Henrique ou qualquer coisa assim. Nós estamos achando que nós estamos num terceiro tempo. Olhando para o futuro. No futuro, que é construir um Brasil capaz de ser um país diferente do que é um país mais forte, mais justo e mais solidário. Encerrando, o senhor vai sair candidato a deputado federal? Quer? Gostaria. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Gabriel. Na Tailândia, milhares de manifestantes voltam às ruas para pedir a saída de Premier. O protesto bloqueou as principais vias de Bangkok numa tentativa de paralisar a cidade, gerar um colapso no governo e assim forçar a renúncia da primeira-ministra do país, Yingluck Shinawatra. Eles também tentam impedir que as eleições parlamentares convocadas para 2 de fevereiro aconteçam. Pressionada, a premier convocou uma reunião de emergência com seus ministros e afirmou que está disposta a negociar com a oposição. Os líderes dos protestos se recusam a dialogar com o governo de Shinawatra. Os protestos anti-governo começaram há 2 meses. A oposição alega que o irmão da premier, que foi deposto do cargo por meio de um golpe de Estado, é realmente quem manda no país. O ex-primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, é sepultado com funeral de Estado e honras militares. O mais controvertido líder militar e chefe de Estado de Israel foi homenageado numa cerimônia de Estado na Praça do Parlamento, em Jerusalém. Entre os oradores estiveram o vice-presidente americano Joe Biden e o ex-premier britânico Tony Blair e o presidente de Israel, Shimon Peres. O cortejo parou no memorial ao soldado morto em combate antes de seguir para o enterro na fazenda da família, no deserto de Negev, no sul do país. O caixão foi levado por 8 generais do exército. O ex-premier foi sepultado ao lado da esposa, Lili, falecida no ano 2000. Sharon morreu sábado num hospital de Tel Aviv aos 85 anos. Ele estava em coma há 8 anos depois de sofrer 2 derrames enquanto ainda era primeiro-ministro. Estados Unidos e Rússia propõem cessar fogo limitado na Síria antes do início das negociações de paz. O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov pediram uma trégua à Síria. O cessar-fogo valeria na região de Alepo e teria como objetivo criar uma boa atmosfera para o início das negociações de paz marcadas para 22 de janeiro em Genebra. Enquanto isso, a Turquia fechou a fronteira com a Síria após militantes da rede terrorista Al-Qaeda, que combatem na guerra civil, tentarem tomar uma cidade no país. No Iraque, cidade de Fallujah continua dominada por militantes da rede terrorista Al-Qaeda. Centenas de famílias foram enviadas para abrigos e dependem de ajuda humanitária. O exército iraquiano ainda tenta retomar o controle da região. E a crise conjugal do presidente da França, a companheira do presidente François Hollande, Valérie Trierweiler, vai ficar hospitalizada por tempo indeterminado. Valérie Trierweiler foi internada sexta-feira depois que uma revista revelou que Hollande mantém há vários meses uma relação amorosa com a atriz de cinema Julie Gaillet. A alta estava prevista para hoje, mas, segundo assessores do Palácio do Eliseu, ela precisa de tranquilidade para se recuperar do choque que sofreu. Hollande não desmentiu o caso com a atriz, mas lamentou profundamente a violação da vida privada. Valérie Trierweiler vive com o presidente há 7 anos e exerce oficialmente as funções de primeira-dama. Na Austrália, incêndio deixa uma pessoa morta e destrói casas. O fogo começou após uma linha elétrica cair em uma floresta na periferia de Perth, oeste do país. Cerca de 40 casas foram destruídas, o que forçou centenas de moradores a deixar a região. O incêndio está controlado, mas ainda não foi extinto pelos bombeiros. Nos Estados Unidos, 300 mil pessoas continuam sem fornecimento de água por causa de vazamento químico. No estado de Virgínia Ocidental, moradores da capital Charleston recorrem à água mineral para beber, cozinhar e tomar banho. O caso aconteceu após um produto químico usado na produção de carvão contaminar o principal rio da região. Naufrágio do Costa Concórdia completa 2 anos.
Sobreviventes da tragédia compareceram ao tribunal onde o caso está sendo julgado e fizeram um minuto de silêncio em homenagem às 32 vítimas. Em seguida, eles participaram de uma missa. Depois foram de barco até o Costa Concórdia e depositaram flores no local. O navio, que foi desvirado no ano passado, deve ser retirado da Ilha de Dílio em junho. Nave espacial da empresa Virgin, primeira que irá realizar viagens espaciais comerciais, realiza voo teste bem-sucedido. Cada passagem está sendo vendida por $250 mil. A empresa espera realizar a primeira viagem até o final do ano. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Após novo rolezinho em shopping, o governo paulista diz que vai apurar denúncias contra PMs que teriam agredido jovens. Violência em Campinas. Depois do assassinato de 12 pessoas na periferia da cidade, ônibus são incendiados. E na capital, 5 ônibus foram destruídos desde sábado. Com a ajuda de moradores de rua, a Prefeitura de São Paulo começa a desmontar favelinha na região da Cracolândia. Um alerta: falta de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado pode trazer riscos à saúde. Cristiano Ronaldo é eleito pela segunda vez o melhor jogador do mundo. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias logo mais no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, confira no Vem Comigo o trabalho dos agentes da Receita Federal.